Fala galera do canal Mind Opener, eu sou Rafa Lopes, hipnólogo e hipnoterapeuta, e estarei no comando dos vídeos deste segmento, até porque o papo de hoje é hipnose. Aqui vamos esclarecer algumas questões, desmistificar de vez esse assunto e dar algumas dicas para os novos magos, aquela galerinha que está apenas começando no mundo da hipnose, ok? Mas, antes que eu me esqueça, para não perder o costume, roda aí a vinheta. Agora sim! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mind Opener. E bom, tem algumas questões que ao longo desses anos, estudando e trabalhando com hipnose, as pessoas vêm me perguntando, seja pessoalmente, na rua, no consultório, ou até mesmo aqui na internet. E são perguntas que sempre se repetem. Mas antes disso, fica logo a primeira dica para a galera que está começando. Rapaziada, estudem sempre. Hipnose é um aprendizado contínuo. Não entra nessa de que, eu já sei tudo, não tem mais nada que eu precise aprender. Até porque a gente está lidando com a mente humana e cada uma é diferente da outra. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, seja em cursos, palestras, especializações ou com hipnólogos mais experientes, até mesmo com hipnólogos menos experientes. Essa troca de experiências é sempre muito produtiva para ambos os lados. Bem, dito isso, de volta para as perguntas. As pessoas sempre me perguntam: Rafa, esse negócio de hipnose é real? Funciona mesmo? E se eu não voltar, eu vou perder o controle de mim? Eu vou contar os meus segredos? Não tem perigo de estragar o meu cérebro? Isso não é coisa do capeta? Então, é real sim e funciona sim. Com algumas pessoas mais, com outras menos. Depende de cada um, de indivíduo para indivíduo, do seu momento e do seu nível de engajamento. Eu entendo que é difícil de aceitar os fenômenos que acontecem, até porque são coisas que quando vemos não fazem o menor sentido. Eu mesmo lembro quanto eu custei para acreditar quando eu comecei a estudar. Lembro que eu só me convenci de verdade depois que eu hipnotizei a terceira pessoa, porque a pessoa entrava em transe e ficava ali naquele estado, relaxada, cabeça baixa, olhos fechados, e eu só conseguia imaginar, só conseguia pensar, essa pessoa está me zoando, só pode. Porque a pessoa entrava em transe, eu dava aquele comando, durma, a pessoa simplesmente fechava os olhos, abaixava a cabeça, e eu só conseguia pensar, não pode ser, isso é maluquice, essa pessoa está me zoando, só pode ser. Mas com o tempo, percebendo a semelhança nas reações das pessoas, aquele rosto relaxado, toda aquela sintomatologia do transe, eu me dei conta de que era real. Hipnose, gente, é isso. Não é uma batalha de mentes, como diz o grande mestre Alberto Delisola. Não é a minha mente querendo controlar a sua. Hipnose é apenas foco e concentração. Um estado onde você permite que eu vá te guiando até o seu subconsciente, que é a parte mais poderosa do seu cérebro. Como se fosse mesmo um GPS que te dá sugestões de como chegar melhor ao seu objetivo. E você só segue as sugestões justamente porque você quer atingir aquele objetivo. Seja no consultório querendo ressignificar alguma memória, alguma lembrança que ficou mal armazenada, que está causando algum problema para você, ou até mesmo se divertir com as reações dos nossos sentidos provocados pela nossa mente. Quanto a não voltar, realmente é bem provável que você não volte. Até porque, gente, você não vai para lugar nenhum, você não sai de lugar nenhum, você não sai do seu corpo, você não vai para uma outra dimensão. Isso é pura lenda. Perder o controle. Algum desses daqui? Contar os meus segredos. Fica tranquilo, eles estão guardados a 7 chaves. Outro mito: hipnose só acontece se a pessoa quiser. Se ela não quiser,
nada acontece. Se alguma sugestão for contra os seus princípios, a pessoa simplesmente sai do transe, não aceita e nada mais acontece. Perigo de estragar o meu cérebro. Gente, a nossa mente foi programada para entrar em transe várias vezes por dia, todos os dias. Quem nunca abriu a porta da geladeira e ficou ali olhando para o nada para tentar lembrar de alguma coisa? Ou então, aquele momento em que você está procurando feito louco uma chave, a sua chave de casa, e quando você olha está com a chave ali, na sua mão. Ou mesmo quando você entra no ônibus e quando se dá conta, já passou do ponto e pode até jurar que o tempo passou mais rápido. Todos esses são exemplos de transe que a gente entra diversas vezes por dia. E esse é um mecanismo de defesa para evitar a estafa mental. Coisa do capeta. E essa aí, eu respondo ou você responde? Gente, hipnose é pura ciência. E apesar de fenômenos e elementos hipnóticos estarem presentes em todos os centros religiosos, a hipnose é completamente independente de qualquer religião. Algumas pessoas, quando veem alguém hipnotizado, costumam dizer assim: ai, tadinho dele, coitado, esqueceu o nome, perdeu a voz, ou então, tadinho, ele tá apagado ali, coitado. Gente, a pessoa que tá ali tá se amarrando, adorando a experiência. Pensa na sensação de estar deitado, relaxado, na cama mais confortável, sonhando o seu sonho mais gostoso e acordar simplesmente renovado, energizado, contente. É bem isso o que a pessoa sente quando entra num transe hipnótico. E apesar dele demonstrar aquele estado de relaxamento facial, eles estão se divertindo muito ali. E aceita a sugestão porque quer. E escolhe ficar ali em transe simplesmente porque está muito bom, muito agradável a sensação. Dica número 2. Antes de qualquer indução, antes de qualquer sugestão, o mais importante de tudo é estabelecer um rapport, aquele link, aquele vínculo entre o hipnotizado e o hipnotizador, aquele vínculo de confiança. A pessoa precisa sentir que você domina o assunto, que você tem uma certa autoridade. Além disso, a pessoa tem que confiar que vocês estão na mesma sintonia, que você não vai fazer nada que vá contra os seus princípios, que você não vai expô-la ao ridículo. E para isso fazemos um pre-talk, uma conversa prévia, onde esclarecemos como se dá todo o processo da hipnose, quebrando toda aquela ideia do místico, do misterioso, explicando tudo isso que eu acabei de falar aqui no vídeo. Dica 3. Ao final do pre-talk, faça um contrato verbal, um contrato simples de 3 regrinhas. O grande hipnólogo Rafael Baltresca costuma fazer muito isso. Nesse contrato fica estabelecido o seguinte: primeiro, ninguém vem à força. Segundo, ninguém será exposto ao ridículo, ninguém será ridicularizado. E terceiro, você terá uma das experiências mais incríveis da sua vida. Dica 4. Existe uma técnica muito boa para auxiliar nesse rapport. Essa técnica se chama espelhamento e é muito simples. Quando estiver conversando com a pessoa, repare bem no seu jeito, na sua postura, na sua forma de falar, gesticular, e a partir daí comece de forma bem sutil a espelhar, imitar o que ela faz. Por exemplo, se ela cruza a perna, você cruza a perna também para um lado. Se ela coloca o cabelo para trás da orelha, você leva a mão também à orelha. Faça movimentos próximos, bem similares. Se ela coça a testa, você também leva a sua mão próximo à cabeça. A partir daí, vem o segundo momento do espelhamento. Primeiro, você estava acompanhando. Agora você vai igualar. Depois de um certo tempo, já dá para perceber mais ou menos um certo padrão de movimentos que a pessoa tem. Então, quando ela esboça já coçar de repente o queixo, você já vai ao mesmo tempo e coça o queixo junto com ela. E por fim, você vai conduzir, fazer propositalmente algum desses movimentos que a pessoa sempre faz, porém você vai começar primeiro. Talvez você cruze o braço, ponha a mão no queixo e nota que ela vai começar a fazer também, porque nesse momento vocês já estão
numa certa sintonia. Bom, depois de um bom pre-talk e estabelecer bem o rapport, você pode então seguir para os próximos passos, que são os testes de suscetibilidade e as induções hipnóticas. Mas esse já é um assunto para o próximo vídeo. Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, fique atento para as próximas novidades. Até mais e expanda sua mente. Você também. Expanda sua mente.